nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis entregue às tentações, livra-nos, Senhor Deus, de todo mal, que assim seja. Damos por iniciado o nosso estudo desta noite, do Livro dos Espíritos, que assim seja. Vamos lá. Nós estamos estudando, é o item 6, né? No item 6 da introdução, os espíritos, deixando o corpo, achou, lei? Então vamos lá, né? Você quer ler? Não, também. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde saíra para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Aí tem uma nota, né? Então vamos lá. Aqui nós estamos vendo sobre os princípios da doutrina espírita, que compõem o espiritismo, os ensinamentos. E um deles é isso daqui: deixando o corpo de carne com a morte do corpo de carne, a alma, o espírito, volta para o mundo dos espíritos, né? De onde ele saiu. A gente veio de lá. Antes de reencarnar, nós viemos do mundo dos espíritos. Reencarnamos. Aí o corpo de carne perece, o espírito volta para a verdadeira pátria, que é o mundo dos espíritos, né? E lá ele fica por um tempo, por um lapso de tempo, que a gente não sabe. Uns pode durar pouco, outros pode durar mais. Fica na espiritualidade, que é onde ele permanece em estado de espírito errante. Quando fala assim, espírito errante, quer dizer, está na espiritualidade, né? No mundo dos espíritos. Entendeu? Tem alguma dúvida? Não, no capítulo 6? Não, no 6 você vai indo, é no parágrafo, deixando, achou? Eu acho que eu não vi na aula passada. Página 28, o nosso livro é igual. No finalzinho da página 28. Agora a gente está aqui. Quer ler? Lê, para você ler. Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos dito muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então, muito bem. Então, o espírito, ele tem que passar o quê? Pelas várias encarnações. Por quê? Porque é nas encarnações que a gente vai aprender, vai aperfeiçoar, vai burilar o nosso espírito. Nós podemos aprender no mundo dos espíritos, mas é aqui, nas provações, nas expiações, que se evolui mais. Então, aqui ele está falando, né? Todos nós temos muitas vidas, muitas existências, e teremos outras e outras mais, até a gente aperfeiçoar. Pode ser aqui na Terra, ou pode ser em outros mundos, porque não existe só o planeta Terra que é habitado, né? O planeta Terra, ele faz parte aqui do nosso Sol, do Sol, e ele é um mundo de provas e expiações, mas tem muitos e muitos mundos. Cada mundo, ele é habitado. Deus não iria criar os mundos para enfeite, né? Eles servem para habitar os espíritos, né? Para estudar, para aprender. Então vamos lá. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana, né? Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar
no corpo de um animal. Então, isso aqui eu já falei até uma vez. Então, a encarnação dos espíritos, ela só vai acontecer na espécie humana. Por quê? Porque o espírito, ele reencarna na espécie humana. Nós estamos nessa espécie. Não tem como um espírito de homem, nosso, de humano, reencarnar no corpo de animal. Isso não tem como, não tem jeito. É impossível, né? Então, vamos lá. As diferentes... Lê o próximo, né? Lê. Você lê ou não lê? As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas a rapidez de seu progresso depende do esforço que faça para chegar à perfeição. Então, são diferentes existências corpóreas do espírito. Cada vida que a gente tem é diferente da outra. É diferente em tudo, né? Por quê? Porque essas diferenças, as diferentes existências corporais, dependem de nós, do que a gente planta, vai colher, e também porque essas diferenças vai nos proporcionar aprendizados novos, né? A gente vai aperfeiçoar, a gente vai desenvolver aptidões que a gente tem. Cada encarnação vai favorecer um tipo de aptidão que a gente vai desenvolver. E as encarnações, as vidas sucessivas, elas são progressivas. Nós falamos do que? Do progresso espiritual. É uma escalada evolutiva com ascensão à pureza do espírito. Então, não existe a possibilidade do espírito regredir. Por quê? O que ele aprendeu fica, aquele aprendizado que ele tem, fica gravado na sua alma, no seu espírito. Ele não perde. Então, é isso que ele está falando. As existências diferentes corpóreas do espírito são progressivas e não regressivas. E outra, a rapidez do progresso espiritual nosso, ela depende dos nossos esforços que cada um faz, né? Se é igual o aluno na escola. O aluno na escola é estudioso, ele vai rapidinho, passando de ano, ele não leva bomba, ele não repete o ano. Agora, aquele aluno que não faz as tarefas, que não presta atenção, ele repete o ano, tem que fazer de novo. Fez mal feito, tem que fazer de novo, né? Então, assim, depende de cada um de nós evoluir a passos mais rápidos ou a gente ficar meio aqui atrasado. Estacionado, né? Porque não quer, só não volta. Só não volta. A gente fica estacionado, fica parado. Por quê? Porque o que eu aprendi não perde. Fica ali. É igual quando o menino embirrado. Quando a gente embirra, quando a gente não quer, a mãe quer que você vai, quer que você faz, você não quer, você embirra. O outro, a mãe fala, vamos meu filho para a escola? Ele já tomou banho, ele já aprontou, já pegou a bolsa, já está com a lancheira, já está pronto para ir. O outro não tomou banho, não aprontou, esquece tudo. Então, quando a gente não quer e fica com birra, com preguiça, a gente fica ali sapateando no lugar. Mas não vai ter recurso. O recurso é evoluir, é seguir para frente. Deus arruma meios de fazer com que a gente caminhe para frente. Não regride, para, estaciona. Deus consegue meios de fazer a gente evoluir, caminhar. Morre todo mundo tem dificuldade. Oi? Morre todo mundo tem dificuldade. Desencarna, né? Não, para a família fica, você tem que ficar para arrumar tudo. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso é de um espírito impuro. Isso aqui quer dizer, as qualidades não é do corpo físico.
As qualidades é da alma, é do espírito, né? É um bom espírito, vai encarnar num corpo, vai ser um bom homem, porque ele traz, não é o corpo que vai dar qualidade para o espírito, é o espírito ligado com o corpo que vai dar para o homem, vai ser um bom homem. Se for um espírito mau, perverso, vai ser um homem mau, perverso. Então, é o espírito, onde está tudo armazenado, está no espírito e não no corpo de carne. O espírito, quando ele reencarna, ele vai se ligando ao corpo de carne, de célula a célula. Quem comanda tudo é o espírito, não é o corpo de carne, né? Então vamos lá. A alma possuía sua individualidade antes de encarnar. Conserva depois de se haver separado do corpo. Então a individualidade da alma, ela é antes, quer dizer que ela já existe antes da encarnação. O espírito é que tem a individualidade, as qualidades, as virtudes, a inteligência desenvolvida ou não, é tudo dele. Tudo fica armazenado no espírito. Aí, quando a gente reencarna, né? Reencarnou, é um espírito reencarnado. É ele que comanda. Tudo está nele. E quando ele desencarna, o que acontece? O corpo de carne desliga do espírito. Toda a sabedoria, o conhecimento, a vivência, as experiências, está gravado no espírito, está armazenado no espírito e no perispírito. Então fica tudo com eles. Aquele corpo de carne que serviu, ele vai se decompor e não vai virar nada, né? Ele volta para a composição de novos corpos, na adubação do solo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra a alma todo aquele que conhecerá na terra e todas as suas existências anteriores que se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo bem e de todo mal que fez. Então, o espírito reencarna, né? Reencarnei. Aqui ele está falando, quando na sua volta ao mundo dos espíritos, quer dizer, desencarnei, deixei o corpo físico, o meu espírito retorna ao mundo dos espíritos e o meu corpo de carne, ele vai se decompor, ou vai ser cremado ou vai ser enterrado, vai haver a decomposição ou a cremação, né? Então, o que vai acontecer? Quando o espírito retorna ao mundo espiritual, ele vai encontrar com quem? Com os espíritos que encarnaram aqui na Terra. Com os espíritos que ele já teve relacionamento, que já teve amizade, que já teve conhecimento anteriormente, em outras vidas anteriores, em outras vidas passadas. A lembrança, a memória, fica tudo ali, né? A lembrança do bem e a lembrança do mal que fez. Então, assim, a gente chega na espiritualidade, a gente lembra das pessoas que foi amiga nossa, aqueles desafetos que não foi, que fez coisas ruins, que a gente teve mau entendimento. A gente lembra, tá tudo na nossa lembrança. E esses espíritos, se eles estiverem desencarnados, a gente vai encontrar no mundo espiritual. Tanto os amigos como os inimigos. Como os inimigos. Por quê? Porque todos nós deixamos o corpo de carne quando encarnados e voltamos para o mundo dos espíritos. Então todos nós nos reencontramos no mundo dos espíritos. Lá no mundo dos espíritos tem as cidades espirituais. Nas cidades tem as famílias, tem os lares. Aqueles lares onde a família, aqueles que têm afinidade espiritual, se encontram, se juntam, né? E aqueles também que a gente tem desentendimento, a gente encontra com essas pessoas. Então, é melhor a gente fazer amigo do que inimigo, né? Por quê? Porque senão quem vai estar esperando nós quando a gente desencarnar? Os inimigos e os amigos.
E a família nossa também é que estará lá nos esperando. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence esta influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Então, o espírito encarnado, quando a gente encarna, a gente está sob a influência da matéria. E nós estamos aqui para quê? Para ver a nossa, vencer essa influência, né? Dos vícios, da matéria. A gente reencarna aqui para isso, nós temos que vencer, nós temos que nos elevar, temos que nos depurar. A nossa alma, ela tem que se depurar. Eu não posso, por exemplo, eu reencarnei, né? Tem pessoas que comem carne crua, né? Tem pessoas que são coisas de espíritos animalizados. Tem pessoas que ainda é muito voltado para o vício, né? Bebida alcoólica. Isso é daqui do mundo dos encarnados. Isso aqui é do mundo físico, isso não é do mundo espiritual. O mundo espiritual não é. Então, nós reencarnamos. Aqui tem muita coisa do mundo físico que fala muito alto em nós, no nosso espírito. A gente é o quê? A gente ainda é muito materializado, a gente dá muito valor às coisas aqui da matéria. Só que nós reencarnamos para quê? Para fazer uma escolha, e escolhendo, e deixando do vício. Eu vou deixando de bebida alcoólica, eu vou deixando de cigarro, eu vou deixando de droga, né? de ódio, de raiva, de maledicência. Isso tudo são coisas daqui. Mas que o espírito, ele nasce, reencarna no corpo de carne para vencer isso daí. São coisas da matéria que precisa ser vencida. Se a gente não os vence, nós retornamos para o mundo espiritual, mas a gente, por exemplo, eu aqui quando estou reencarnado, eu tenho o vício da bebida. Eu bebo toda semana, todo dia um pouquinho. E aí, quando eu desencarnar, eu tenho esse vício. O meu espírito, ele está o quê? Dependente desse vício. Eu vou chegar no mundo dos espíritos, lá não tem isso. Lá não tem bebida alcoólica para mim beber. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar alguém que é encarnado, que tem o vício, que bebe, vou ficar junto com ele. Eu vou grudar nele. Porque a hora que ele beber, eu vou sugar os fluidos, os vapores da bebida. Então, por isso que aqui ele fala, nós temos que elevar e depurar a nossa alma. Nós temos que fazer tudo para ir deixando dos vícios, de tudo aquilo que possa trazer sofrimento para nós, né? Aqui ele fala, deixar as más paixões, né? E põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros. Quando a gente faz isso, isso nos liga mais aos espíritos imperfeitos. A gente está mais imperfeito. Então a gente tem que ser um espírito educado, um espírito diferente. Não pode ser um espírito de vícios, dessas paixões mundanas. Porque isso nos liga ao corpo, à vida material. Quando eu chegar no mundo dos espíritos, eu me acostumei àquelas coisas, àquelas más paixões. Então eu preciso, eu quero. No mundo dos espíritos não tem. Aí eu tenho que me ligar com os encarnados, obsidiar eles, para me sugar os fluidos, as energias das más paixões. Então a gente vai ser o quê? Um obsessor. A gente vai obsidiar alguém. E alguém vai usar, fazer uso daquilo que a gente quer.
e a gente vai sugar as energias. E essa pessoa, ela vai ficar adoecida. Ela já é um doente, vai ficar mais doente. Porque além de eu ter o vício, eu ainda vou ter obsessores, espíritos desencarnados, me usando para usufruir das paixões que ele precisa e que no mundo dos espíritos não tem, né? Fala-se o seguinte, que um espírito, uma pessoa encarnada que bebe, alcoólatra, vamos dizer assim, o que esses espíritos fazem? Eles são donos, eles são, um ou outro fica dono daquela pessoa encarnada, que tem o vício. E aí eles combinam com outros espíritos. A pessoa vai bebendo, ele vai sugando. Aí um vem, suga aquele fluido, aquela energia, fica bêbado, o espírito. Aí vem outro, são vários espíritos sugando através daquela pessoa encarnada que tem o vício aqui. Estou falando especificamente da bebida, mas pode ser o cigarro, pode ser droga, pode ser ódio, comida, todo tipo de paixão que nos liga ao mundo físico, né? Então a nossa busca aqui na Terra é ir depurando, nos elevando das coisas físicas materiais, das más paixões. Nós temos que, eu vejo muito, eu e Germana, a gente observa uma coisa, a gente até estava comentando, tem pessoas que são tão religiosas, não estou recriminando, cada um faz o que quer da vida, nós somos todos livres, mas o seguinte, pessoa religiosa, vai na igreja, faz isso, faz aquilo, ai, de tardezinha eu bebo minha cervejinha comendo um petisco. Uai, mas então a gente não se transformou realmente? A gente tem que ir deixando desses hábitos. Isso são hábitos desequilibrados. São hábitos da matéria física. E a gente tem que aprender hábitos do espírito, hábitos salutares. Por quê? Porque se eu todo dia vou tomar minha cervejinha, vou sentar, vou comer meu petisco, quando eu desencarnar eu vou querer e não vai ter. E eu vou ter que me ligar com alguém, obsidiar alguém para beber com ele, né? A nossa busca do espírito é a liberdade, é a nossa libertação, libertar de tudo que nos prende, tudo que nos atrasa. Nós temos que ser livres, pessoas livres, espíritos livres. Quando encarnados, nós temos que fazer de tudo, nos esforçar, nos empenhar para deixar dos vícios. Temos que esforçar. A gente tem religião. Os livros explicam para nós, fala para nós. Então nós temos que lutar, pautar a nossa vida, uma vida reta. Uma vida de quê? De elevação, de depuração. Porque senão, quando chegar no mundo espiritual, a gente vai sofrer. Por quê? Porque eu quero as paixões e lá não tem, né? Então, é preciso, se a gente quer um bom espírito, a gente quer paz, a gente quer saúde, quer felicidade, não quer? Quer alegria. Para isso, a gente tem que ser um bom espírito. Eu tenho que ser um homem bom, um homem correto, honesto, sem vícios. Por quê? Porque aí os bons espíritos vão estar comigo, vai estar me assessorando. Mas se eu for cheio de vício, é espírito de vício que vai estar comigo. Então tem que mudar. A gente precisa mudar. Muda o hábito, vamos mudando, vai mudando. Vai fazendo uso daquilo que é sadio, que é saudável e que é bom. E vai deixando das coisas que nos adoecem, né? Então vamos lá. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Sim. Então, os espíritos encarnados, né? Quer dizer, está na carne, reencarnado aqui. Eles habitam os diferentes globos. O nosso planeta, só tem o planeta Terra? Não. Nós temos quantos planetas, que eu já nem me recordo mais, 9, 11 planetas do nosso sistema solar, aqui.
Só que o universo é imenso. Igual o nosso sistema solar, tem muitos outros. Então, os espíritos encarnados, eles vão habitar os diferentes planetas, globos do universo. Por quê? Porque cada globo terrestre, ele vai habitar, ele vai abrigar nele espíritos na condição da morada que ele oferecer. Por exemplo, o planeta Terra, que é o nosso planeta, é um planeta que abriga espíritos imperfeitos, de provas e expiações, né? Existem outros planetas que vai abrigar espíritos bons, felizes, celestes. Tem mundos felizes, tem mundos celestes, né? Então, dependendo do globo, do mundo, é onde vai ser a morada do espírito, dependendo da evolução dele. A evolução do espírito e a evolução do globo, né? É compatível, mas não quer dizer que só o planeta Terra que existe, não. Olha para o céu, vejam as estrelas, quantas estrelas tem no universo aí, né? Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Então, estão por toda a parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. Toda uma população invisível a se mover-se em torno de nós. Então, os espíritos, ele está falando, os espíritos não encarnados, quer dizer, sem o corpo de carne, só o espírito. E aí eles usam essa terminologia, não encarnados ou errantes. Quando falar espíritos errantes, quer dizer, ele está no mundo dos espíritos. Espíritos desencarnados, né? Está no mundo dos espíritos, é só espírito, não tem o corpo de carne. Então, aqui ele fala que o mundo dos espíritos não é uma região, por exemplo, aqui é o universo. Nesse cantinho aqui é o lugar que os espíritos vão ficar. Não tem um lugar, eles não ocupam uma região X determinada, circunscrita, não. O que a gente entende? Que o mundo dos espíritos com o mundo físico, eles se interligam, eles se misturam, estão misturados. Os espíritos podem estar aqui, aqui no centro espírita, é o mundo dos espíritos dele, que interage, né, que está interligado com o nosso mundo físico. Eles estão aí, eles podem estar aqui nesse planeta, eles podem estar na colônia espiritual, né? Os espíritos podem estar em muitos lugares. Dependendo da condição espiritual deles, eles podem ir para outros planetas, outros lugares. E aqui ele está falando, os espíritos estão por toda parte no espaço. Pode estar lá no Japão, pode estar aqui do nosso lado, pode estar aqui no centro estudando com a gente, pode estar no lar da gente conosco. Os espíritos podem estar lá no bar, bebendo com alguém, usufruindo dos fluidos da bebida de alguém. Pode estar numa festa, gosta de festa. Então, os espíritos, o mundo espiritual interage com o mundo físico. Dá para entender? É como assim, nós não temos o nosso ar, o ar que nos envolve, como se o mundo dos espíritos fosse o ar, que mistura com o nosso ar daqui da Terra. Eles estão interagindo. Só que muitos de nós não vemos os espíritos, não percebemos eles. E tem muita gente que percebe, que vê, escuta, sente o que eles estão sentindo, né? Então ele está falando aqui, os espíritos estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos de contínuo. Então eles podem estar
muito mais espírito tem do que encarnado, né? São muitos e muitos. Então, por isso que eles falam, eles estão ao nosso lado, vendo-nos. Eles veem tudo o que a gente está fazendo. Eles sabem o que está no íntimo do nosso coração, né? Sabe que a gente está planejando fazer isso, fazer aquilo. Eles sabem tudo, eles leem os nossos pensamentos. E eles ficam grudados com nós, pelo que ele está dizendo aqui. Tem muito espírito e está ali que misturado com o nosso mundo. Porque há uma interação desses dois mundos. E toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, eles não é, desencarnei, vou lá para a colônia, num lugar separado, num lugar específico. Não. Eu posso desencarnar e não ir para a colônia espiritual. Posso ficar por aqui mesmo. Eu posso desencarnar e ficar na minha casa. Eu gosto da minha casa. Eu quero ficar na minha casa. Eu posso desencarnar, ir para a casa do meu filho, da minha neta. Volto para a casa do filho de novo. Então, onde está o meu coração? É ali que está o meu tesouro. É ali que está o meu coração. É ali que eu vou ficar. Então, os espíritos... nem todos os espíritos são levados para as colônias espirituais, das cidades espirituais. Muitos não aceitam. Muitos ficam perambulando. Demora muito tempo para eles serem recolhidos para receber tratamento espiritual, lá no mundo dos espíritos. Muitos ficam por aqui interagindo com o mundo físico mesmo. Então, é bom a gente saber, né, dessa interação dos espíritos não encarnados ou errantes. Muitos desencarnam, deixam o corpo físico e fica por aqui mesmo. Continua na casa. Por isso que a gente tem que fazer oração, pedir a Deus por eles. A oração acalma o coração deles, acalenta. É uma bênção quando alguém ora por nós. É um alívio. É um bálsamo de paz, de amor que o Espírito recebe. Então, a gente pode ajudar esses espíritos através da nossa oração, da prece. E isso é uma verdade, pode acontecer conosco. Nós desencarnarmos e continuarmos como se a gente estivesse na vida física. A gente pensa que ainda está encarnado e já desencarnou, já está no mundo espiritual. Só que ele se mistura com o nosso mundo, aí ele continua na casa. Ele acha que está encarnado, ele acha que está vivendo ainda a vida física, e não está. Ele já é um espírito, ele não tem corpo de carne. Ele conversa com os familiares não fala com ele. Ninguém te responde, ninguém fala nada. Está com dor, está sentindo mal, né? E fica perambulando, até que um dia eles são recolhidos, eles são levados para os hospitais, para as colônias espirituais, para receber esclarecimento, consolação e tratamento. E dali eles vão seguir a vida deles na espiritualidade. Porque eles têm que seguir com a vida na espiritualidade. Eles não podem ficar achando que estão vivos, sendo que estão desencarnados, né? Então, porque lá no mundo espiritual, quando a gente aceita, entende que desencarnou, aí sim nós vamos para as colônias, faz um tratamento, vai para a escola, estuda, prepara uma nova reencarnação. É diferente. Então, é assim que acontece, né? Vamos lá. Você lê, eu vou comentando, senão fica muito... Os espíritos exercem incessante ação sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico. Atuam sobre a matéria e sobre o pensamento e constituem uma das potências da natureza. Causa eficiente de uma multidão de fenômenos até então inexplicados ou mal explicados, e que não encontra explicação racional, senão no Espiritismo. Pois é. Então,
há uma interação entre o mundo espiritual com o mundo físico, o mundo material. E aí o que acontece? Esses espíritos, eles exercem uma ação sobre o mundo físico, tanto na parte moral quanto na parte física mesmo, né? Então o que eles vão fazer? Eles vão atuar sobre matéria, eles querem fazer um barulho, eles querem fazer alguma coisa para mostrar para alguém que eles estão ali, eles fazem. Eles querem atuar no nosso pensamento, eles agem no nosso pensamento, eles falam no nosso pensamento, na nossa mente. E aí o que vai acontecer? Então eles são uma potência na natureza, né? E muitas vezes eles são a causa de muitos fenômenos físicos, e aí esses fenômenos são inexplicados, eles são mal explicados, não tem explicação. Uma coisa que aconteceu comigo, mas essa semana, achei muito interessante. Nós fomos na fazenda, chegamos lá, a porteira estava aberta. Aí nós entramos, eu falei, mas gente, como que essa porteira está aberta, né? A porteira daqui entra para casa, aberta. Aí peguei, lá tem câmera, né? Peguei a câmera, peguei no meu celular e comecei a olhar. Falei, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Isso nós fomos na fazenda na quinta. Na segunda-feira a porteira foi aberta. Foi a coisa mais interessante. Se eu fosse medrosa, eu teria ficado com muito medo, né? Aí, o que eu vi? Aí fui voltando. A porteira abriu sozinha. A porteira estava fechada. De repente aquela porteira foi abrindo, devagarzinho, e parou aberta, quietinha lá. E eu tive a impressão, eu falei, gente, não estava ventando, tudo parado. A porteira abriu sozinha, é uma porteira de madeira, pesada. Aí eu falei pro Germano, não, mas vamos olhar, né? Aí fiquei pesquisando, olhando, se teve gente que foi lá, que não foi, não vi nada. A porteira era como se alguém tivesse pego ela assim, fosse abrindo e colocasse paradinha, nem bateu nem nada. Eu fiquei assim, é um fenômeno que não tem explicação e que pode ser o quê? Pode ser um fenômeno espírita, né? Espiritual. Pode ser que alguém abriu essa porteira lá. E ainda teve mais, porque quando eu estava olhando na câmera, eu tive a impressão assim, quando a porteira estava abrindo, eu tive a impressão que 3 pessoas entrou assim no cantinho e sumiu para dentro. Procurei, fui nessa câmera, ia para um lado, ia para o outro, não tinha gente, não apareceu gente. A hora que a primeira vez que eu vi que a porteira começou a abrir, eu vi no cantinho assim, como se 3 pessoas entrassem rapidinho para dentro. Não vi mais depois. Então eu fiquei pensando, pode ser espiritual. Por que pode? Porque eu procurei, pesquisei, não foi, não tinha vento, estava parado o tempo. Então, eu acredito que tenha sido. Então, assim, tem muitos fenômenos, muitas coisas que eles fazem para mostrar para nós. Aí eu ainda falei para o Germano, o que será que ele está querendo mostrar para nós? Alguma coisa está querendo mostrar aqui para nós. Para abrir essa porteira desse jeito. Aí fui ver, a porteira foi aberta na segunda-feira, nós fomos ver na quinta-feira. Mas eu fiquei pensando, o que pode ser, né? E aí eu arrepiava assim, da cabeça até os pés. Então eu acredito que tenha sido alguma coisa da parte da espiritualidade ali se comunicando, mostrando para nós. Não entendi até agora o que pode ser, né? Mas é isso. Tem muitos fenômenos, muitas coisas que acontecem, que é a ação dos espíritos no nosso mundo físico, em nós, com a gente, e que a gente não entende. Nós médiuns, quem é médium, entende isso que eu estou falando. O médium, ele sente quando algum espírito chega perto, aproxima da gente. Você está ótima, de repente você está doente, você está passando mal, você está com dor no corpo,
você não aguenta levantar. Passa um pouco, você faz uma oração, você faz uma prece, aquilo some. Igual tirar com a mão. Então, assim, essa influência do mundo espiritual sobre o mundo físico, ela existe. E a doutrina espírita, ela estuda isso daí. O espiritismo, ele estuda essa comunicação, né? Quer perguntar alguma coisa, Leila? Aqui vai explicar melhor. Quer ver? As relações dos espíritos com os homens são constantes. Os bons espíritos nos atraem para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os bons. Os maus nos impelem para o mal. Eles gozo vê-los sucumbir e assemelhar-nos a eles. Então, ele fala aqui agora ele vem falar mais especificamente de nós. As relações dos espíritos com os homens é constante, né? É como eu falei, o mundo espiritual interage com o mundo físico. Então, o espírito, ele age em nós. E nós também interagimos com os espíritos. Desencarna um familiar. O que a gente faz? Só fica pensando no familiar. Lembrando dele. Será que ele está bem? Será que ele não está? Isso daí atrai eles para nós. Nós podemos atrair os espíritos e eles podem também vir até nós. Porque por alguma causa. E aqui ele está falando. A gente não viu ali mais atrás? O bom espírito é um bom homem, né? O mau espírito é um mau homem. Então ele fala que os bons espíritos, o que eles fazem com a gente? Eles vão estimular tudo que é pro bem. Tudo que é pro bem para nós, né? Eles vão fazer o quê? A gente está numa provação muito difícil. A gente perde um filho, um falecimento de alguém, um acidente, alguma coisa muito grave e triste na nossa vida. Os bons espíritos, eles vão vir para ajudar nós, sustentar nós, dar força, coragem, para a gente passar por aquilo ali, né? E ajuda nós, eles dão força para a gente suportar com coragem e resignação. Agora, os maus, os espíritos maus, esses não. E o que eles gostam de fazer? Maldade. Eles sofrem, quer que todo mundo sofre. Eu sofro, eu sou infeliz, todo mundo tem que ser infeliz. Então eles fazem de tudo para quê? Para fazer a gente, levar a gente à tristeza, à infelicidade, à falta de paz, à falta de amor. Eles querem que a gente sofra, os espíritos maus, né? Então, para eles ficam felizes quando vê a gente cair, quando vê a gente sucumbir e ficar igual eles. Então, o cuidado que a gente tem que ter, muito cuidado com a ligação dos espíritos com a gente. A gente vai chegar à ligação, como que acontece, mais para frente vai explicar. Vamos lá. As comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As cultas se verificam pela influência boa ou má que exercem sobre nós. Há nossas rebelias. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médios que lhes servem de instrumento. Olha só, que já fica até mais explicado um pouquinho da ação dos espíritos em nós, né? Aí ele fala que as comunicações dos espíritos com os homens pode ser oculta ou ostensiva. Oculta é quando eles vão agir em nós
sem aparência, sem aparecer, você não percebe. Isso acontece, influência boa ou má que exerce sobre nós, a nossa revelia, sem a gente ver, sem perceber. Eles podem, através do nosso pensamento, atuar no nosso pensamento, ficar insuflando, faz isso, vai, larga de ser bobo, vai beber, não, vai, fala mal dela, vamos fazer um rolo, vamos fazer uma tristeza na vida da pessoa, vamos fazer maledicência, intriga. Então eles usam nós, na nossa mente, ele vai agir na nossa mente para ele conseguir afetar ou nós ou outras pessoas, tá? Então isso aqui é uma ação oculta dos espíritos. A gente não percebe, não vê. Eles falam na nossa mente. Vem os pensamentos, aqueles pensamentos ruim, insistente. Só que aí cabe a quem? Cabe a nós. Cabe a nós, o nosso juízo, discernir se é uma ideia boa ou se é uma ideia má. Então eles vêm e inspiram nós. Os bons inspiram, os maus inspiram. Aí vai caber a quem decidir? Nós temos que discernir. Vem um pensamento ruim, fulano não presta, fulano é isso, fulano é aquilo. A gente pensa, mas gente, por que eu estou com esse pensamento? Não, vou tirar esse pensamento da minha cabeça, da minha mente. E aí a gente já começa a fazer outra coisa, a ler um livro, assistir um vídeo, fazer um bolo. Tudo que você for fazer, que a sua mente muda o foco, você desliga. Se for ligação dos espíritos e que for prejudicar nós, desliga, quando você começa a pensar diferente. Então assim, a gente tem que observar pensamentos bons que vêm na nossa mente, pensamento ruim que vem. E aqui ele está falando, tem as comunicações ostensivas. Quando os espíritos desencarnados, eles vão comunicar através dos médiuns. Pode ser por uma escrita, alguém tem vontade de escrever um poema, escrever alguma coisa, e recebe ali a mediunidade através da escrita. O espírito escreve através da sua mão, do médium, ou então da palavra. A gente está ali, de repente você está com alguém e vem umas coisas que você começa a falar para a pessoa, o médium. Começa a falar. Ou então, outras coisas materiais. Então, tem a parte oculta, que os espíritos vão agir na nossa mente, a gente tem que ter discernimento para entender que isso não é nosso. Não, eu não sou desse jeito, eu não tenho esses pensamentos, isso não é meu. Isso é algum espírito sugerindo na minha mente. Ou então, eles vêm agir, aí eles usam um médium. Pode ser um médium que está trabalhando em nome de Deus, para o bem, e pode ser alguém que liga. Por exemplo, eu sou médium, eu venho no centro, eu trabalho. Mas quando eu estou lá na minha casa, um espírito pode me envolver, eu posso xingar as pessoas, eu posso brigar, eu posso fazer coisas horríveis. Quantas vezes a gente já viu isso acontecer? Muitas vezes. Então, a gente tem que saber que se existe a ação dos espíritos em nós, ou para nos prejudicar, ou para nos ajudar. Só que depende de nós discernir e dar guarida para esse espírito, bom ou ruim. Se ele vem, começa a fazer intriga e eu começo a aceitar, eu que vou responder, né? Então vamos lá. Estamos terminando, né? Os espíritos se manifestam espontaneamente ou mediante evocação. Isso. Então os espíritos, né? Eles podem manifestar com nós espontaneamente, vir de vontade deles, ou então a gente pode evocar. Por exemplo, a gente tem a reunião mediúnica aqui no centro. Na nossa reunião mediúnica, a gente põe o nome das pessoas que precisam de tratamento, que pede oração, e ali a espiritualidade vai saber como fazer.
Muitas vezes, quando a gente põe, vem espírito espontâneo, nós não sabe de quem que é, nós não sabe de que família que é, aonde que ele estava, o que que ele estava fazendo, a gente não sabe, ele veio espontâneo. E muitas vezes a gente pode falar, a pessoa está com problema, a gente fala, olha, nós vamos fazer oração em favor de fulano. Então aí vai vir espírito que está com ligação com aquela casa, com aquela família. Então aí é uma evocação, eles vêm ali. Mas pode, então os espíritos, eles podem manifestar com nós espontaneamente, vir sem a gente chamar, e também vir com a gente evocando, a gente chamando, né? Ô Glaucio, por exemplo, a pessoa faleceu e você fica lá, ai fulano, que saudade de fulano, ai fulano gosta mais disso, ai toda hora falando, você também está fazendo a evocação. Você está chamando ele. Você pensou, você está chamando ele, né? Pensou na pessoa que desencarnou, chorou, ficou pensando, falando, isso daí você está evocando ele. Ele não vai sair da sua casa. É porque você está atraindo. Porque pelo pensamento você atrai ele. Você liga com ele. E ele já vai chegar. Do momento que você pensou, ele chega. Ele já vem e está ali junto com você. Então assim, a gente precisa ter equilíbrio, né? As pessoas falecem, a gente sofre, tem saudade, mas temos que ir fazendo oração para que essa pessoa possa ficar, esse espírito possa ficar bem na espiritualidade. Ele não pode ficar com nós na nossa casa ali. Ele precisa de energia, de equilíbrio, ele vai tirar a energia nossa. Nós vamos adoecer. E ele também vai ficar doente. Os espíritos que desencarnam, eles precisam de ir fazer tratamento. Às vezes desencarnou num acidente, às vezes desencarnou doente ou de idade. Precisa passar por um período de tratamento, depois vai para as colônias espirituais para ficar junto com as famílias espirituais. Cada um de nós tem a nossa família espiritual. E lá na colônia espiritual, nas cidades espirituais, a gente vai estudar. A vida continua na espiritualidade. Lá nós vamos estudar, lá tem escolas, lá tem universidades. A gente vai trabalhar, pode trabalhar em hospital, pode trabalhar em muitos lugares lá. Lá é a cidade espiritual, né? Então, a vida continua no mundo espiritual. Nós podemos atrair, evocar as pessoas, os espíritos que desencarnaram. E eles também podem vir espontaneamente. Então, assim, a gente tem que ter equilíbrio, ser prece, oração, que ele possa ser encaminhado, possa ir para as colônias e continuar a sua vida espiritual. Por quê? Porque se ele ficar conosco na nossa casa, ele vai nos adoecer. Ele está doente, às vezes desencarnou doente, né? Ele continua doente, o espírito está doente. E aí ele fica na nossa casa, a gente quer chorar, a gente vai ficando doente também, tá? Então é isso, né? Acho que vamos parar. Quantos minutos? Tá 3? Já está no horário? Então vamos parar por aqui. Se alguém quiser fazer pergunta, pode mandar pergunta por aqui. Depois, agora no estudo, tá bom? Se tiver dúvidas, pode falar aqui conosco através das perguntas aqui, dos comentários, tá bom? Então é isso, nós vamos parar aqui na evocação, né? Acho que os livros, né? O espiritismo, como que eu vou falar? A religião espírita, ela vem para nos acalmar e nos ajudar, né? Isso, esclarecer. Vem esclarecer e consolar. O objetivo do Espiritismo é esclarecer nós que a vida continua, que os espíritos continuam. Os nossos afetos, os nossos amores, eles desencarnam, mas continua vivo. Já não precisa ficar desesperado. Por quê? Porque isso esclarece nós. A gente sabe que eles estão, onde eles estão. E consola, saber que a gente vai encontrar com eles. É um período que vai ficar distante,
mas vai encontrar. Quando eles estiverem bem, pode ser trazido no nosso lar, no evangelho no lar, pode vir visitar. Ou então durante o sono podemos encontrar, né? Nada está perdido, distante, não está. A gente pode se encontrar com as pessoas. E isso, isso é muito consolador, né? Isso consola o nosso coração, acalenta. Pensa perder um filho, pensa você perder o amor da sua vida, né? Um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um amigo, pessoas que a gente ama, gosta, e pensar, morreu, acabou. Não. Né? Com o Espiritismo a gente vem entender que morreu, a vida continua. Existem cidades, existem casas, residências, lares na espiritualidade. E a gente vai encontrar um dia, né? Estamos hoje aqui na carne reencarnados, mas a gente vai voltar para o mundo dos espíritos e podemos encontrar, né? Isso consola muito. A força para a gente continuar, né, Leila? Então vamos lá. Você quer fazer a prece? Então vamos lá, vamos fazer a prece para encerrarmos. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui presentes para mais um estudo dessa noite. Tanto nós encarnados como os desencarnados tiveram a oportunidade de estar conosco. Uma boa noite, que assim seja. Sim, sim. Agradecemos a presença de todos. Fiquem com Deus. Até a próxima.